Você sabe o que é desligamento programado da Equatorial Maranhão? A rede de distribuição de energia elétrica, assim como praticamente tudo, também precisa de manutenção preventiva. E para que essas manutenções ocorram com segurança, a Equatorial realiza o desligamento programado, com o objetivo de melhorar a qualidade do fornecimento da energia elétrica. Toda vez que acontece um desligamento programado, os clientes recebem um aviso com antecedência, por meio de carta individual até sua residência. Em alguns casos, os avisos também são divulgados nas rádios ou em carro de som. Por isso, não dê ouvidos a notícias falsas. Esse desligamento ocorre de maneira pontual em ruas ou quadras. Mas essas ações não envolvem uma cidade inteira de uma vez. E para sua segurança, se for mexer nas instalações elétricas durante o tempo de desligamento do imóvel, desligue o disjuntor, pois a energia pode voltar antes do horário previsto. Por meio do site www.equatorialenergia.com.br, você pode acompanhar e saber os locais onde serão realizados os desligamentos programados para a melhoria do fornecimento de energia elétrica. Equatorial, pelo cliente hoje, pelo futuro, todo dia. Negócio na pauta de volta. Continuando aqui nossa conversa sobre o desafio do Centro Histórico de São Luís. Vamos falar sobre as questões que envolvem, de fato, a criação da subprefeitura do centro, que nos parece ter sido uma das decisões mais acertadas da administração municipal. Tinha sido desativada e foi reativada agora com o prefeito Braide, e principalmente a nomeação do Maurício Tapari, que é ex-superintendente do IPHAN, não só trabalhou por vários anos no prédio do IPHAN lá no centro, como participou ativamente, né, de um esforço que foi feito na gestão federal passada em relação ao Centro Histórico de São Luís. O que você acha que o que pode ser feito ainda, Maurício? Porque, de fato, assim, o IPHAN tem um desafio grande, tanto a superintendência como a Fundação Municipal do Patrimônio Histórico, mas parece que a subprefeitura, os desafios são maiores ainda, né? São esses e mais, né? Quais são os desafios que você tem enfrentado lá, Maurício? Na realidade, é um desafio mesmo constante, porque cada dia a gente aprende um pouco também na gestão municipal à frente da subprefeitura do centro. Nós temos um desafio grande de zeladoria mesmo do centro. A gente tem feito um diálogo muito interessante com todas as secretarias que prestam serviço, secretarias e órgãos que não são do governo municipal, mas que prestam serviço dentro do centro. Nós temos conversando diariamente com essas secretarias e realmente é um trabalho de zeladoria, da questão da limpeza pública, da pavimentação, questão de iluminação pública, entre outros problemas que nós sabemos que o centro passa. Agora, eu acredito, Cabral, que todos esses esforços não surtirão tanto efeito se nós não resolvermos de uma vez por toda a questão da mobilidade urbana do centro. Não adianta eu, você, o Liviomar, todos nós, ninguém vai montar um negócio no centro histórico se o seu cliente ele não tem como chegar, como estacionar o seu carro, o seu veículo e poder descer e acessar o seu negócio. Eu não vou montar um escritório de advocacia lá, é uma dificuldade. Você pensa duas vezes antes de fazer uma situação dessa. Então, né? Quando o IPHAN, à época, a Kátia ainda era superintendente, a Kátia Bogé, que hoje está na presidência da FUNP, ainda era superintendente, a primeira ação do PAC Cidades Históricas que foi feito foi fazer um convênio com a Prefeitura de São Luís à época, que era o então prefeito João Castelo, onde foi designado, se não me falha a memória, R$1 milhão para que a Prefeitura de São Luís fizesse um plano de mobilidade urbana para o centro da cidade. Infelizmente, a gente não conseguiu que esse plano ele saísse a contento, né? Ele foi finalizado há um ano atrás, e realmente o plano ele não trouxe o que nós esperávamos dele. Nós estamos agora trabalhando um novo plano de mobilidade urbana para o centro da cidade, porque nós entendemos que essa questão da mobilidade é uma mola de desenvolvimento para o centro da cidade. Como eu digo, não adianta a gente investir recursos volumosos no centro da cidade de São Luís se a gente não resolver de uma vez por todas essa questão da mobilidade urbana no centro. Eu já participei de administração municipal e administração estadual também. O que eu percebo é que não falta planos, nem para São Luís e nem para o Estado. O que me parece é que cada administração que chega acha que tem que fazer um plano novo. Infelizmente, eu acho isso. Verdade.
Então a gente não sai dessa fase de planos, né? Porque você tem um plano, do plano você tem que fazer um projeto, do projeto você tem que buscar o recurso, aí você tem que licitar, e esses prazos acabam sendo muito maiores que os 4 anos de administração, e o administrador público ele acaba dizendo assim, eu não tenho condição de fazer isso, né? E eu estava na administração do prefeito João Castelo quando participei desse plano. Acho que o plano tem algumas coisas que podem melhorar, né? Mas me parece isso, Maurício, e cada vez se tenta fazer uma coisa nova e não se sai, aí cria um plano, aí não sei o que mais, e nós estamos aí há 20, 30 anos sem resolver essa questão. Queria falar alguma coisa, Livamar? Mas, na realidade, o plano ele não ficou pronto na gestão do então prefeito João Castelo. Passou a administração do prefeito Edivaldo toda, ele foi ser entregue pela CMPT. Não, ele ficou pronto. Ele não foi pago, é diferente. Eu não sei. Ele não foi pago para a empresa que executou, mas ele ficou totalmente Acho que pronto. nós dois fizemos parte do grupo de discussão na época. Isso. Mas ele só foi entregue para o IFAM há 1 ano e pouco atrás. Porque faltava pagar. Então, a prefeitura aí- não pagou o plano. O grupo de estudo finalizou. Entendi. Mas E eu estou dizendo empresa assim porque muito- só recebemos... Inclusive uma empresa espanhola que fez, a Cetepla, que foi comprada pelo grupo espanhol, muito competentes eles, e a Espanha tem trabalhos maravilhosos em mobilidade. Quer falar alguma O que coisa? eu ia falar era isso. Você tinha feito parte desse momento. Sim. Aí assim, até é estranho que venha a dizer assim que foi entregue. Na verdade, não foi pago. Faltava pagar uma contrapartida desse plano e a gestão passada se recusou a pagar, nunca justificou porque não pagou. Mas enfim. Mas essa questão toda que a gente vê assim, são diversos problemas que de fato, se você olha, eu quando garoto morei, na minha infância, morei no centro da cidade e aquela área que hoje chama de Reviver, ela estava completamente destruída. Apesar de que ainda existia aquele comércio, né, dos comerciantes portugueses ali, remanescente na Praia Grande. Mas ele estava destruída, ainda funcionavam algumas fábricas, foram destruindo e o Reviver talvez tenha sido o primeiro grande movimento, apesar de que o governador João Castelo, na época, fez alguns movimentos. Mas a gente estava passando alguns números aqui, de 1.000 casarões, pelo menos, deve ter mais, né? E estamos falando só daquela área central, que é a área tombada pela União, né? Que tem a área do centro estendido, que é tombado pelo governo do Estado. Pelo governo do Estado. Será que em algum momento a gente consegue vencer todos os desafios? Nós estamos falando aqui de mobilidade, falar limpeza, isso que está sendo feito pela subprefeitura hoje é o que todos os comerciantes lá pediam. Lavem, né, o centro, porque por mais que domingo se faça feirinha lá, né, Vilmar, acaba que fica aquele cheiro de urina lá, a questão da coleta de lixo é complicada, a mobilidade tem que resolver, a valorização do centro. Como é que você vê assim essa ocupação? Vamos lá, vamos resolver o problema da mobilidade, resolver o problema da segurança também, que ainda existe, principalmente à noite lá. Existe alguma ideia, alguma estratégia de como fazer com que empresas que não sejam, por exemplo, como foi citada aqui a TVN Equatorial, que são grandes empresas, mas empresas de porte médio, até profissionais liberais, migrem para o centro? Porque você pode pegar até um casarão que esteja reformado, mas manter um casarão daquele ali é custoso, né? Eu diria assim, que hoje qualquer profissional ia pensar 2 vezes assim, não, eu não vou pagar aluguel, mas eu tenho que manter. Será que vale a pena? O que você acha, Maurício? Eu acredito que vale a pena, tanto vale a pena que esse programa Adote um Casarão foi um sucesso por parte do governo do Estado. Todos os imóveis que foram colocados, que eram de propriedades do governo do Estado, que foram repassados para a iniciativa privada, no caso que você falou do próprio Equatorial, não é? O SESI agora inaugurou sexta-feira, que ficou belíssimo. A antiga Câmara de São Luís. Antiga Câmara de São Luís, antiga Jucema, que foi entregue na sexta-feira passada. Ou seja, investimentos grandes que têm sido feitos no centro. E nós acreditamos, Cabral, que com o investimento que o poder público tem feito, eu digo também na questão da infraestrutura urbana do próprio centro, né? Hoje, se você vê, nós temos quase todas as praças do centro histórico, estão todas elas recuperadas, não é? Sem dúvida. Então, assim, a gente tem investido realmente como poder público, e eu digo isso nas 3 esferas, né? São programas de incentivo à questão das pessoas também voltarem ao centro. E nós acreditamos que com todo esse investimento, a própria iniciativa privada vai demonstrar interesse. A gente tem visto restaurantes sendo abertos no centro, nós temos visto cafés sendo abertos no centro, vários comércios estão voltando para o centro da cidade de São Luís. Se você pegar a Rua Grande, lojas que tem lá são disputadas
aluguéis, as pessoas querem abrir o seu negócio ainda na Rua Grande, né? E então, assim, a gente entende que com a reforma também da Rua Grande, por toda a reforma que ela passou, a valorização que aquelas lojas tiveram, que aquele espaço teve, foi muito grande. Então, por isso que eu digo, o poder público ele tem feito a sua parte, né? Agora mesmo, com a reforma do Trapiche Santo Ângelo, 5 secretarias municipais vão ser instaladas no Trapiche Santo Ângelo. Ou seja, você vai levar mais movimento para a área central. Você levando movimento para a área central, as pessoas têm que oferecer serviços a esse movimento, né? Você vai ter que ter restaurantes, você vai ter que ter cafés, você vai ter que ter o serviço no entorno desse Trapiche Agora, Santo a Ângelo, reforma né? da Praça Deodoro do Panteão realmente foi um trabalho extraordinário, né? Ficou muito mais bonito do que era antes. Mas a retirada de todos aqueles camelôs que ali estavam, foi colocado em frente do Liceu Maranhense e isso até hoje não se resolveu. Tem algum plano para resolver aquilo ali? A época que eu estava à frente do IFAM, que nós fizemos toda essa reforma, tinha um compromisso da prefeitura à época de que fizesse um shopping popular através de uma parceria público-privada. Mas lá mesmo, naquele local? Onde funcionou por muito tempo o Meng, do lado do ginásio Costa Rodrigues, a escola Meng, Colégio Meng. Seria sim. um prédio de comércio informal, um shopping de comércio informal, onde inclusive as paradas de ônibus teriam paradas de ônibus para os ônibus pararem dentro praticamente teria terminais de ônibus junto desse shopping, para levar movimento inclusive para esse shopping popular. Isso foi discutido por diversas vezes, aí veio a questão da pandemia, eu me lembro bem quando eu participei até de umas reuniões dessa na gestão passada do então prefeito Edivaldo, e aí veio a questão da pandemia, né, também, e aí isso acho que trouxe um atraso muito grande nessa discussão, mas o prefeito Eduardo Brade ele tem demonstrado interesse em resolver essa situação, tem conversado. Agora mesmo eu abri um canal de diálogo muito bom com o presidente do Sindicato do Comércio Ambulante, onde nós estamos conversando. Nós conseguimos fazer uma reorganização ali na questão do lado do Liceu Maranhense. Agora nós estamos numa obra lá, onde nós voltaremos 4 baias de ônibus com abrigos para os usuários. Ao lado do liceu? Ao lado do liceu. Quem passar lá agora vai olhar um grande tapume, que nós já conseguimos dar uma reorganizada naquele comércio, estamos voltando às paradas de ônibus para dar um conforto maior à população que está no centro da cidade de São Luís. E o comércio ali ambulante na Rua Grande, qual é a solução para aquilo lá? A solução, a primeira solução é fazer o reordenamento dele mesmo. A gente precisa reordenar, a gente precisa disciplinar. Nós vamos ter uma reunião agora, dia 3 de outubro, no Clube de Diretor-Lojistas, lá com o presidente e com vários lojistas da Rua Grande, onde foi convidada a subprefeitura. Essa foi uma reunião, inclusive, provocada por mim, junto ao CDL, para que a gente converse com eles. E também estará presente a secretária de Urbanismo, né, que inclusive é a responsável, junto com o Vitor, pela Blitz Urbana, quem faz toda a questão do disciplinamento do comércio informal na cidade de São Luís. A secretária de Urbanismo da Prefeitura. Da Prefeitura estará também presente nessa reunião, onde nós vamos discutir com os lojistas essa questão do comércio ambulante, visto que nós já tivemos 3 reuniões com a presidência do Sindicato do Comércio Ambulante e com toda a sua diretoria, ou seja, nós abrimos esse canal de diálogo, estamos conversando tanto com os lojistas como o comércio ambulante, para que em conjunto a gente ache uma solução, pelo menos de disciplinamento daquela questão da Rua Grande. E a solução que eu vejo de forma definitiva realmente é a construção do shopping popular. O disciplinamento não é fácil, né? Porque de fato existe um problema social. Muito né? grande. São pessoas que estão no subemprego ou desempregadas, que acabam buscando uma renda de forma honesta, mas acaba criando uma desordem, uma ocupação desordenada de várias áreas da cidade, levando até a desvalorização dessas áreas. Mas a gente vai mais a um rápido intervalo e voltamos em instante com mais negócios na pauta. Já, já.